Neném, estamos de volta! Estamos de volta! Muito bem, muito bem. O primeiro vídeo foi de auxina, né? Que a gente deu uma olhadinha, vimos as propriedades importantes de auxina, onde ela é produzida e onde ela faz atuação. Se você não assistiu ainda, vá lá, neném. Assista, não perca, tá? Auxina. Agora a gente vai ver auxina com uma outra parte, que é o tropismo, que é de fundamental importância. Tropismo juntamente com auxina, né? Ele é bastante cobrado na prova, tá certo? Enquanto que a auxina vem de auxem, né? Crescimento, olha só. Tropismo está relacionado a um certo movimento do vegetal. Ele não sai andando por aí, né? Ele não sai andando. Mas haverá um crescimento e esse crescimento pode ser direcionado por um estímulo. Toda vez que eu falo em tropismo, tá? É um crescimento que é direcionado por um estímulo, então nós falamos em movimento, né? A planta se curva para um lado, a planta se curva para o outro, obedecendo a um determinado estímulo. Perfeito? Tranquilo? Isso, então, é a sinopse do tropismo. Do tropismo. Vamos lá, neném, começa comigo, bora. Beleza. Então, hormônios vegetais, auxílio e tropismo, tá aqui, tá? Bonitinho. Vamos começar. E coloquei aqui para vocês um amiguinho nosso que está presente nos dias de hoje. Tá bem presente, né? Que é o Sol. Tá quentinho, né, neném? Tá quentinho. O Sol vai influenciar, pessoas, no crescimento dos vegetais. Sim, lógico, né? Ele influencia porque ele é um elemento importante, ele emite, né, um fator importante que é para a fotossíntese. Então, é de interesse do vegetal, né, crescer de acordo com a intensidade de luz, tá? Então, o primeiro item que a gente vai falar é do fototropismo. Tá aqui, perfeito? Então, tropismo, estímulo, né, para o crescimento, ele vai crescer em decorrência do estímulo, e o estímulo aqui é a luz. O estímulo aqui é a luz. Perfeito? Beleza? Vamos colocar aqui uma plantinha, está aqui então a plantinha, na verdade é um pedaço da planta. Aqui eu vou colocar para vocês apenas um fragmento da planta, que é a gema apical, certo? Gema apical, lembrando que gema é meristema. Vou colocar aqui, ó, gema é meristema, guarde isso. Gema é meristema, tá? O que eu tenho nesse meristema? A produção de auxina, lembra disso? A auxina será produzida aqui, a auxina vai escorrer em direção à raiz, né? Enquanto isso, ela vai irrigando, ela vai sendo drenada para órgãos e tecidos adjacentes. Perfeito? Tá. Bom, vamos ver agora que o Sol, ele muda de posição durante o dia. Então, vamos fazer o Sol mudar a posição dele aqui, ó. Pará! Efeito especial, ele esqueceu o sorriso dele, não tem problema, né? Aí o Sol, então, começa a irradiar a luz em uma dada posição. A luz vai incidir sobre essa região aqui, olha, do meristema, tá bom? Alguns cientistas afirmam que essa auxina perante a luz era destruída. E outros falam que não, que a auxina perante a luz, ela simplesmente migra para o lado oposto. Tá? Eles falam que ela migra para o lado oposto, tudo bem? Bom, de uma forma ou de outra, para nós, então a auxina migrou para o lado oposto, e isso para a gente vai ser o mais importante. Se ela migrou para o lado oposto, se ela está em maior quantidade do lado oposto, a gente vai se lembrar que do lado oposto, essa auxina ela provoca um alongamento. Lembra disso? Então ela vai alongar a célula, olha, alongamento. Então esse lado que não tem a incidência direta da luz, esse lado terá células que vão se alongar muito mais do que o lado que recebe a luz. Perfeito? Alongamento implica no que mesmo? Alongamento implica no crescimento. Lembra disso? Se alonga, vai crescer. Então, esse alongamento provoca o crescimento. Olha o que vai acontecer. Automaticamente, o alongamento vai induzir o crescimento dessa região, vai induzir o crescimento da gema apical. Só que essa gema apical passa a crescer por curvatura em direção ao estímulo, tá? E esse estímulo é a luz. Certo, neném? Isso ficou fácil, então, de entender? Onde tem mais auxina, alongamento. Onde tem menos auxina, menos alongamento. E aí o caule cresce automaticamente em direção à luz. Tá? Nesse caso, nós podemos afirmar que esse caule ele tem um fototropismo positivo, porque ele cresce em direção à fonte do estímulo. Tá? Então, fototropismo positivo para o caule. Coloquei aqui, ó, fototropismo positivo para o caule.
Porém, em direção à raiz vai ser o contrário. Não coloquei a raiz aqui, não tem problema. A raiz será no sentido contrário, tá? Então, a raiz, no caso, lembra que a raiz cresce a parte que tem menos oxina. Então, por conta disso, a raiz tem, olha só, fototropismo negativo. Certo, nenéns? Beleza? Ótimo. Vamos para uma outra forma de tropismo. Tem lá no seu material? Seu material fala sobre gravitropismo. É um nome mais chique, né? Mas tem alguns vestibulares que colocam geotropismo. Tá? Geotropismo. A diferença entre os dois está na origem do estímulo. Enquanto que um estímulo seria as condições ideais do solo, o outro é a ação da gravidade atuando sobre o crescimento daquela parte do vegetal. Tá? Aqui eu coloquei uma planta qualquer, essa planta então está deitada, e essa planta deitada tem a ação da gravidade. Aí a gravidade ela vai fazer o que com a auxina? Né? A gravidade vai contribuir para que essa auxina fique na parte inferior do caule, olha. Então acumulou a auxina aqui, ó. Aumento a concentração de auxina aqui, aumento da concentração de auxina aqui, tá? Diferenciando essas duas estruturas, nós temos, em uma parte, a raiz. Na outra parte, temos o caule. Tá? Numa parte a raiz, numa parte temos o caule. Sabemos que uma alta concentração de auxina, ela atua de forma diferente nos dois. No caule, a alta concentração de auxina provoca o alongamento celular. Não se esqueça disso. E aí, uma vez que ocorra o alongamento celular, as células onde tem mais auxina se alongam muito mais do que as células que têm menos ou menor concentração de auxina. Provocando aqui, olha, um crescimento do caule, pessoas, em oposição ao solo. Tá? Então, ele não vai crescer direcionado para o solo. E ele vai crescer de encontro à fonte, ao estímulo, que é a gravidade. Tá? Então, ele cresce em direção à gravidade, ao estímulo. Então, seria isso aqui um gravitropismo positivo, o caule cresce em direção à gravidade, não é isso? Ou geotropismo negativo, porque ele está fugindo do solo. Tá? Tome cuidado com isso. Diferenciar, então, gravitropismo de geotropismo. Tá? As fontes de estímulo elas são diferentes. Perfeito? Beleza, neném? Tranquilo? Ótimo. E a raiz? Comportamento diferente. Concentração de auxina diferente, não é? Se eu tenho concentração de auxina diferente nessa estrutura, a resposta será outra. Quem cresce? Quem cresce é a região em oposição a essa auxina aqui, ó. A região em oposição é a região que ficou com menos auxina, essa aqui. Ela sofre alongamento porque ela precisa de menos auxina. Então aqui sofre um alongamento, logo sofre uma curvatura, obrigando a raiz a crescer em direção ao solo. Perfeito? Beleza? Então boa parte das raízes que a gente conhece tem um geotropismo em direção ao solo, um geotropismo positivo. Tá? Um geotropismo positivo, a maioria das raízes. Em relação à gravidade, se a gente citar a gravidade, então essa raiz está crescendo, pessoas, e ela não está indo em direção ao estímulo, ela está fugindo do estímulo. Então ela teria gravitropismo, que seria negativo. Perfeito, nenéns, perfeito, muito bem, neném, muito bem. Vem comigo, vem comigo. E a última parte, bem facinho, bem tranquilo, só para a gente citar aqui, tem a parte do toque. Tá? Algumas plantas, elas têm um crescimento direcionado a partir do toque. Toque tígmo, tá? Vai tocar aonde, professor? Vai tocar, então, em um suporte. Tem plantas que precisam de um suporte para poder crescer. Tá? São plantas chamadas de trepadeiras, tá? É caule, que é chamado de caule volúvel, por exemplo. Pode ser o caule, pode ser a raiz, que tem estruturas que servem para subir, ou até mesmo a diferenciação da folha. Tá? Diferenciação da folha, diferenciação do caule, que forma aquelas estruturas que são arredondadas, que agora esqueci o nome. Né? Lembra dessa estrutura aqui, ó? Né? Que segura o caule, ou perdão, que segura o suporte. Meu Deus, fugiu o nome. Ah, não faz mal, não faz mal, né? A gente já viu isso aqui. Daqui a pouco o professor lembra. A idade está chegando, a idade está chegando. Muito bem. E aí, como que cresce? Está aqui, então, o crescimento, né? Está aqui o crescimento desse caule, que é um caule volúvel. Esse caule cresce apoiado sempre no suporte, que pode ser uma planta qualquer. Tá? Então, aqui, ó, apoiado no suporte. Tudo bem? Toda região que tem um toque, aquela parte do caule que tocou no suporte, ela fica com menos auxina. Tá? O lado oposto ao toque fica com mais auxina.
Então, lado oposto ao toque, esse lado vermelho que você está vendo aqui, ó. Tá? Esse lado vermelho que é oposto ao toque. Certo, nenéns? Tranquilo? Esse lado oposto tem mais auxina, então é ele que faz o alongamento. É aqui que tem o alongamento da célula. Como é essa região que tem o alongamento da célula, obrigatoriamente, o que vai acontecer? O caule ele vai se direcionar para o suporte. Tá? Então ele vai crescer em direção ao suporte. Quando ele cresce em direção ao suporte, logicamente ele vai tocar no suporte outra vez. E novamente isso acontece. A auxina migra para o lado oposto do toque. Obrigando então, né, esse caule a crescer aqui quase como se fosse uma volta de um parafuso, né, sobre um determinado eixo. Tudo bem? Beleza? Lembrei o nome da estrutura, tá vendo? A idade está indo, mas a memória vai e vem. Olha, gavinha. A gavinha é um ótimo exemplo. A gavinha se enrola, então, no suporte dessa forma, desse jeito. Tá? Perfeito, nenéns? Beleza? Então falamos de tropismo que é um assunto importantíssimo para você, tá? É só para você lembrar, então, que tropismo está vinculado à auxina. Logicamente que não é só ela não pode ser tão egoísta assim, né? A auxina aqui tem a ajudinha de outros fitohormônios. Então, citocinina, por exemplo, ajuda nesse tropismo, já que tem crescimento envolvido com a história, tá bom? Beleza? Ótimo, ótimo. Essa foi a parte 2. Espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha gostado, neném. Espero que a paz esteja no seu coração. Muito bem, e que essa paz seja transmitida para o seu dedinho e você com o seu dedinho coloque lá, né? Gostei no vídeo. Neném, coloca lá, fala pro prof que você gostou, né? Se você não colocar, o professor vai entender que então você não aprendeu nada e o professor vai ficar tristinho, beleza? Tranquilo? Vai lá, alegre o seu professor. Tudo bem, neném? Coloque lá, então, um sinalzinho de ok. Fechou? Beleza? Vamos então para a parte de número 3. Parte 3 de fitohormônios. Até daqui a pouco.